Vamos lá então? Meu amigo, e assim começamos a nossa aula. Mas Tá? quem manda é você. E agora só tem doido. É o fresco, é? Vamos lá então. Meu povo, dando prosseguimento aqui nos nossos comentários, tá? Vá comigo para a questãozinha de número 21. Vamos lá, questãozinha 21. Saúde. Ó, Matheus. Aí, vamos lá. Bora ver isso Pires. Sai da minha água, senta lá. Pronto, todo mundo com material? Tá ok, né? Vamos lá então. Oxe, minha coluna está mais reta do que... Depois daquela exercício, eu fiquei todo... O pior que lá em casa... Não tá roxo, não tá? Tá. Agora eu já sei por que tu tá desse jeito, bichinho. Agora tá explicado, eu não notei ainda não. Quando tu fica sentado na sala, fica assim. Tu fica sempre assim. Aqui. Assim, aí depois tu vira pra cá, depois tu fica assim de novo. Mas é porque eu fico assim, ó. É porque esse é o meu ângulo, pô, por favorecer. Você não tá entendendo. Eu tenho um ângulo aqui para me favorecer. É por isso que tá colando lascado, bicho. É não. O problema da coluna, na verdade, é com relação à minha dormida mesmo. Eu durmo todo torto. E eu me mexo muito. Eu mexo muito. Eu durmo de um jeito, com a coluna toda do jeito. Eu já dormi, acordei de cabeça para baixo. É assim, tipo, uma loucura. Vamos lá comigo, vamos. Questãozinha 21, vamos. Eu sei que esse momento, meu povo, assim de reta final, né? Algumas pessoas já começam a sentir sono, né? Tipo assim, o que foi isso? Foram vozes? Não desistam, né? Estamos chegando. Ramon, por favor. Se eu sei que você comprou um chumbinho para se mandar, não desista da sua vida. Então, ela é mais que uma prova. É o fresco, é? Vamos aqui comigo, vamos. Questão 21. Sob o argumento de subrepresentação das regiões mais populosas do país, bem como de desigualdade entre os estados membros da federação e até mesmo discriminação entre eles, o governador de um determinado estado propõe ação direta de inconstitucionalidade contra a expressão, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenham menos de 8 ou mais de 70 deputados, que está constante lá no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Dispositivo nela inserido desde a sua promulgação. Além desse problema, o governador faz... Olha o que ele está querendo, tá? Ele está querendo propor uma ADI contra a expressão que está na Constituição. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Além desse problema, o mesmo governador fez uma outra consulta ao seu corpo jurídico para saber sobre a possibilidade de não aplicar determinada emenda constitucional que, no seu entender, não era benéfica ao seu Estado. Isso, apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido sua compatibilidade com a Constituição. Nesse particular, um de seus assessores sugeriu a adoção da tese de que a norma constitucional originária é hierarquicamente superior ao menos no plano axiológico, no plano da valoração, né? Do valor. A norma constitucional derivada. Diante de tais fatos, responda de forma justificada os itens a seguir. Primeiro, cabe uma ADI contra o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, norma constitucional que existe desde a promulgação da Constituição de 88? Não. Só pode ter ADI contra a lei.
Beleza, bebê, eu não posso propor a ação de controle contra o parâmetro. Eu posso propor contra o objeto, né? Até meio que óbvio. Olha o que ele quer, ó. Eu quero propor uma ação de controle contra a Constituição. Não. A ação de controle é contra a lei ou ato normativo que contraria a Constituição. O que ele quer? Ele quer propor uma ADI contra o artigo 45 da Constituição. Lembra daquela regrinha básica? Sempre que nós falarmos de controle, eu tenho que ter em mente uma coisa, tá? Ó, tem até propaganda aqui, quem quiser self-service, viu? Uma coisinha aqui, tá? Hã? Não, fui nesse não. Fui ali no Família Juliano. Tô brincando. Eu fui ali na quentinha do shopping, pô. Quentinha do shopping. Ali na esquina. Ó, o que acontece, ó? Toda vez que eu falar de ação de controle, para que a ação de controle exista, eu preciso de um parâmetro, tá? Parâmetro. E eu preciso do objeto. O parâmetro, eu vou colocar como Constituição, mas você sabe que é o bloco de constitucionalidade, tá? O objeto é a lei ou o ato normativo. A lei ou o ato normativo. E aí depende da ação, se for uma ADI, lei ou ato normativo federal e estadual, se for uma ADC, lei ou ato normativo federal, se for uma DPF, pode ser a federal, estadual ou municipal. Olha o que ele está querendo. Só existe controle de constitucionalidade porque o que é controlar? Verificar se as leis ou se os atos normativos estão de acordo com a Constituição. O que o governador, que não foi aluno nosso, com certeza, esse governador não foi, nosso aluno está querendo, é propor uma ação de controle contra a Constituição. Não dá. A ação de controle, ela utiliza a Constituição como o parâmetro e não como o objeto da ação. Ele não pode propor uma ADI porque ele acha que o artigo 45 está errado. Não. Né? Ele tem que propor, eu tenho que propor uma ação de controle contra uma lei ou contrato normativo que contraria, por exemplo, que não corresponde com o ditame constitucional. Então aqui, a priori, ele não pode, tá? Tudo bem que Laurinha falou uma coisa que é interessante. A letra originária é o nosso padrão principal. Tanto que a norma derivada, ela pode ser objeto? Pode, mas não por causa da Constituição, por causa da emenda. Tu tá entendendo? Olha só, uma emenda, ela pode ser declarada inconstitucional? Pode. Então, assim, sim, tá? Poderia. Mas a emenda foi aprovada. Aí eu posso propor contra a emenda que alterou a Constituição. Beleza. Mas contra a letra originária, não. Observe que estava desde a origem, desde 88. Quando foi promulgada, já estava assim. Então, contra a letra originária, de fato, não dá. Mas olha só, Cris, mas em outras palavras, eu posso propor contra a Constituição? Posso, se for contra uma emenda constitucional. A emenda constitucional de fato aprovada, ela se incorpora à letra constitucional, mas ali ela não é letra originária, ela é letra derivada, tá? Aí a letra derivada, ela poderia, porque na verdade eu vou propor contra a emenda, aí eu vou retirar essa emenda, beleza? Mas contra a letra originária, de fato não dá. Mas olha a nossa regra, eu posso propor uma ação de controle, regra, tá? Eu posso propor uma ação de controle contra a Constituição? Não, porque a Constituição, regra, é o parâmetro, beleza? Então, nesse caso, de fato, é jurisprudência e não teria muito sentido isso aqui, tá? Olha a outra. A emenda constitucional... Hã? É o fresco. Não, esse é o teu celular. Não está funcionando aí, não está? Bombando ali, é o teu celular que não presta. Ó. A gente comprou no mesmo lugar, viu? É o mesmo, pô. Tô brincando, tá? Aí voltou agora, ó. Vídeo pausado de novo, ó. Aí voltou agora, hein? É, tá dando como se fosse um delay, né? Isso. Mas olha só, vamos aqui comigo, tá? Olha a outra pergunta. A emenda constitucional pode deixar de ser aplicada com base na tese sugerida pelo assessor do governador? Vamos ver só aqui a tese sugerida por ele. Nesse caso, ele diz que a letra originária é hierarquicamente superior, pelo menos no plano axiológico, da norma derivada. Acabamos de ver isso, né? Agora, olha só, vamos aqui comigo. Cris, vamos aqui. Só toma cuidado com a pergunta, tá? Ó, ele diz assim, o advogado, nesse particular, o seu assessor sugeriu a adoção de que a norma constitucional originária é hierarquicamente superior, pelo menos no plano axiológico, tá? Da norma constitucional derivada. Bebê,
Essa tese pode ser adotada? Não. Vamos aqui comigo. Ó, cuidado, ó. Toma cuidado. Cris, vem cá. Uma emenda que é derivada, ela tem, nós falamos inclusive, sabe o quê? Logo nas primeiras aulas. Vamos voltar, tá? Vamos voltar. Tudo na Constituição está no mesmo patamar hierárquico. Observe, uma emenda é derivado. Ela pode ser objeto? Pode, mas é porque ela faz parte do processo legislativo. A letra originária pode ser modificada? Não, ela não pode, é a letra originária. Mas isso não é questão de hierarquia, não. É tanto que eu lhe digo uma coisa, entre o ADCT, que é o ato de disposição constitucional transitório, e a Constituição, a parte dogmática, a parte permanente, qual das duas tem hierarquia superior? Nenhuma, tu lembra disso? Então, assim, essa tese de que a norma da Constituição que é originária e a norma que está na Constituição que é derivada, a norma da Constituição que é permanente, a norma da Constituição que é transitória, o artigo 1º é mais importante, não existe hierarquia, não. A resposta é não. Olha só a pergunta, ó. A emenda constitucional, não é proposta, tá? A emenda constitucional pode deixar de ser aplicada com base nessa teoria? Nessa teoria, não. Porque não existe hierarquia. A emenda constitucional incorpora... Poderia ser igual, E como é que poderia ser deixado de ser aplicado? Pode deixar, por causa da inconstitucionalidade, não por causa da hierarquia. Eu posso adotar a inconstitucionalidade. Perceba, ó, diz assim, não, olha, essa emenda ela é totalmente inconstitucional. A gente alega a inconstitucionalidade. Aí ele diz assim, ó, não adota a tese de que a norma da Constituição, por exemplo, na parte originária, ela é hierarquicamente superior à norma da Constituição, que é derivada. Não, está na Constituição, tem a mesma hierarquia. Essa tese, perceba, olha, eu pergunto agora, ó, é possível declarar a inconstitucionalidade da emenda? É. Tá? É possível declarar a inconstitucionalidade da emenda? Não com essa tese, de que a norma constitucional originária, ela tem uma hierarquia superior à norma constitucional derivada. Bebê, está na Constituição, tem a mesma hierarquia, entre a vida do artigo 5º e a propriedade do artigo 5º, qual dos dois direitos é maior? Não existe hierarquia, tu está entendendo? No caso concreto, o juiz vai decidir qual que vai prevalecer, mas dentro da Constituição não existe hierarquia. Tem uma questão da segunda fase, eu não sei se eu trouxe essa questão, se eu separei, mas eu sei que eu comentei essa questão, que dizia mais ou menos assim, ó. Imagina só que eu tenha uma norma na parte permanente que traz um direito genérico, acho que até fiz esse comentário, direito genérico. E eu tenho uma norma no ADCT que traz também o mesmo direito, mas de forma mais específica. Ora, o ADCT naquele aspecto está valendo, está em vigor. A Constituição naquele aspecto está valendo. Só que a parte permanente da Constituição, o corpo principal, quando de corpo principal não é hierarquicamente, é a parte dogmática, já que a Constituição é dividida em 3 partes. O preâmbulo, que não tem valor normativo, a parte principal, a parte dogmática, a parte permanente, e o ADCT, que é a parte transitória. Só que na parte principal, na parte permanente, eu tenho um direito apresentado de forma genérica. No ADCT, o mesmo direito de forma mais específica. Diante do caso concreto, qual dos dois tem hierarquia superior? A Constituição ou o ADCT? Nenhum dos dois. Então, eu não consigo resolver isso com o critério da hierarquia. Porque tudo que está na Constituição, seja a parte derivada, a parte originária, a parte permanente ou a parte transitória, tem a mesma hierarquia. Aí eu vou para outro critério para resolver. Não pela hierarquia, não posso adotar a teoria da hierarquia, mas da teoria da especialidade. A norma mais específica vai prevalecer. Se o ADCT, ainda que transitório, mas em vigor, ele é mais específico para aquele caso, eu aplico a especialidade. Nem o critério, nesse caso do tempo, dá para fazer, porque a Constituição e a ADCT é do mesmo ano, do mesmo dia, da mesma época. Então, nem o critério da temporariedade poderia ser aplicado ali. Então, nesse caso, olha só, é possível se propor uma ação em face de uma emenda? Entendeu? Porque a emenda está lá no 58 e tudo que está no 59, né? Tudo que está lá no 59 é objeto. Emenda constitucional, até porque a emenda não é letra originária, então ela pode ser objeto, tá? Mas uma vez aprovada, a emenda constitucional tem o mesmo valor hierárquico de uma letra originária. Agora, a emenda pode ser objeto de controle, tá? A emenda pode ser objeto de controle. A letra originária não, porque é o parâmetro principal da Constituição, beleza? Então, nesse caso, ó, a emenda constitucional pode deixar de ser aplicada com base nessa tese sugerida pelo assessor, de acordo com essa tese de que
a letra originária é hierarquicamente superior à letra derivada da Constituição? Não, tá? Porque dentro da Constituição não existe hierarquia. Bebê, o artigo 1º e o artigo 250 têm o mesmo valor, tá? Claro que, mais uma vez, a vida real é outra coisa, tá, turma? Mas na teoria, na tese, teorizando, doutrinariamente falando, não existe hierarquia entre a norma principal, a norma originária e a norma derivada. Beleza? Tranquilo essa? Não, Cris, não foi tranquilo. Mas vamos então partir para a próxima, mesmo assim, né? Próxima questão. Ô, bebê. Mas gaiato foi, sabe o quê? Foi um professor amigo meu lá de Recife que disse assim, olha, eu não faço porta de prova, né, senhor? Olha, dói no meu coração porque eu fico muito ansioso, mas eu faço porta de prova. Aí teve sei lá, tava uma pessoa lá na sala, não era professor não, mas teve alguém na sala, eu acho que era o pessoal da limpeza, que é uma menina que fica lá na limpeza, e assim, professor, passe lá num carro, nem que seja para passar na frente dos seus alunos, já só, e aí, se fodeu. Aí seu pai disse, isso não, pô. Aí, gaiato tava essa menina, tá? Gaiato tava essa menina. Professor, passa, nem que seja para gritar na frente dos alunos, se fodeu, né? Eu disse, não, aí é putaria, né, Diego? Se fodeu. Vamos aqui na 22, vamos? Você tá? Não, bebê, tá? Você se garantiu. Olha a 22. Ele diz que uma confederação sindical ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Senti. Vai cair uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ave Maria. Meu povo, olha, daqui a pouquinho, quando terminar essas questões, vamos conversar um pouquinho rápido sobre o mandado de junção e ADO. Eu sinto, bicho, que é uma boa peça pra gente, olha. Tu tá sentindo, Diego? Tá sentindo comigo? É o quê? Vamos lá. Uma confederação sindical ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADI por omissão, né? Visando a que seja expedido ato normativo que permita o cumprimento de preceito constitucional que, sem aquele ato, não pode ser aplicado. Em face dessa situação, redige um texto em resposta às seguintes perguntas. Primeira pergunta. Ramon, primeira pergunta. A confederação sindical... Já tá na última, só pra avisar. Eu sei, mas eu sei disso. Ramon já está na última, tá? Rapaz, acho que eu agora pegar meu coisa e virar aqui para os alunos que forem responder. Isso. Só para... Eu vou. Só um pouquinho. Vamos aqui, espera aqui. Vamos aqui. Que agora eu vou pegar... Deixa eu ampliar aqui, vamos aqui. Ramon, vamos aqui. Eita, está bonito, olha. Tá? Ramon, vamos aqui. Ramon, me diga uma coisa. A confederação sindical. Bicho, aí o bicho tá bonito, pô. Ó. Tá. Ramon, vamos aqui. A confederação sindical tem legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Sim. Conforme o artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal. E ele tem... Esqueci o nome agora. Ele é legitimado Não sei. para ser universal, especial? Ele é universal? Não. Ele é especial. Então ele tem que demonstrar pertinência temática ou não? Pronto, show de bola, tá? Ramon, quer deixar o Instagram para as minas? Não? Pronto. Ramon já é casado. Pode não, Ramon tem namorada já. Deixa eu perguntar aqui, ó. Ó o nosso câmera ali, ó. Eita, bicho. Vamos perguntar aqui pro meu filho. Meu filho Matheus. Matheus. Eu fiz no meio. Meu filho, pô. Depois de ter fumado Matheus. 50 proteína na veia. Bicho. Matheus. Aí você segue. Olha, eita, bicho. Vamos lá. Matheus, é possível a concessão de liminar no presente caso? De cautelar, né? Tanto faz, tá? É possível? É? Qual é a fundamentação, Matheus?
Perceba que é um ADO, tá? 12F, na lei 9868. Show de bola, então é possível, tá? Turma, na verdade, só um detalhe, deixa eu virar agora para mim para ficar, tipo assim, na verdade, eita, não, tava tão bonito com ele, né, quando foi ficar desgraça, pô, tá? Deixa eu virar então de novo para cá, para Mateus, deixa para lá. É o seguinte, meu povo, ó, eita, ó, Mateus, assim, ó, olha o que acontece, tá? O que acontece? Meu povo, na verdade, tá? Antes, de fato, nós não tínhamos a possibilidade da concessão de uma cautelar na ADO. É tanto que, olha só, olha uma diferençazinha. Cabe liminar na ADO? Cabe. Cabe uma cautelar na ADO? Cabe. Cabe liminar no mandado de injunção? Não. Cuidado com a pegadinha, tá? Dos nossos remédios, o único que não cabe a ADO é esse, tá? Vamos aqui então para Diego. Diego, é você, Diego. Diego. Cadê Diego? Eita. Como é? Arroba Diego Souto 94, tá certo? Eita, Diego, então me diga uma coisa. A oitiva. Eita, doutor. Olha pra cá. Calma aí, eu tô nem fazendo depoimento, você vai ficar olhando pra cá. Pronto, vamos aqui então, Diego, tá? É o seguinte: a oitiva do Advogado-Geral da União e a manifestação do PGR são obrigatórias? Não, professor. Não o quê? Não são obrigatórios. Nenhum nem outro? Não, aí também não. Aí nós vamos procurar na lei, porque na lei tem um artigo Que diz? ele fica, abram a sua lei, vamos ver. Certo, como é? Vamos abrir juntos aqui que é pra gente ler, certo? Certo. Lei 9868 de 99. Isso, a Lei 9868 de 99. Ó, o relator julgando indispensável ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de 3 dias. É o 10? Não. Não? Não. Então também não. É aqui. O 10 é a DI, eu quero a DO. O DO tá aqui. 12. É o 12? É 12. Não é a DO? 12F. Isso, 12 é parágrafo. 12 é o relator julgando indispensável. Ouvirá, então, o relator julgando indispensável ouvirá o PGR no prazo de 3 dias. Então não, você fundamentou no artigo errado. Não, negativo. A gente aplica o princípio da simetria. Vá se lascar. Pega, abre o artigo 12. Tá aqui já, 12 assim. Hã? Não. É só o PGR. Não, primeiro, ó, só o PGR. Bebê, ó, primeiro, ó. Primeiro, ó, vamos aqui comigo, ó. 2, parágrafo 2º. Eu tenho 12, tá? Eu tenho 12, parágrafo 2º, não é? Parágrafo 2º. Que trata do PGR. Exatamente. Beleza, então olha só. O AGU, na verdade, vamos só lembrar comigo, utilizar a lógica, tá? O AGU, na verdade, deixa eu virar cá, pra cá, pronto. O AGU, na verdade, deixa eu virar pra mim. Agora sim. O AGU, na verdade, turma, ele vai proteger a lei ou ato normativo impugnado. Na ADO não existe uma lei, na verdade é a falta da lei. Então, nesse caso, o AGU ele não é obrigado a participar. Em contrapartida, eu quero que você me dê uma outra fundamentação, além do artigo 12E, parágrafo 2º. Boa. É o cento alguma coisa, é o caralho, vai lá. 103, parágrafo 1º. Bebê, o PGR, ele é obrigatório em todas as ações que forem em julgamento de competência do STF, tá? 103, parágrafo 1º. Mas, assim, na peça eu chamo 2, né? Coloque os dois, coloque tanto a Constituição como a fundamentação da Não, pra mim não. Bota aí, Cris, bota. No caso, não, professor, por favor. Jamais faria isso com você. É linda, né? Não é? É linda. Vamos, Dani. No caso da AGU, se a inconstitucionalidade For parcial, aí pode. Beleza. Se a inconstitucionalidade for parcial, ela tá com vergonha de quê, bebê? Eu já virei pra mim. Se a inconstitucionalidade for parcial, tá? É o bicho do sorriso lindo, viu? Aí nesse caso, tá? Aí o AGU participa. Vamos aqui para mais um? Vamos lá. C. AD. Vamos, Raí. Sucesso. E aí, aquela perguntinha de sucesso, viu, depois? Essa aqui, Raí, eu já fiz a pergunta na sala. Eu acho que foi uma das últimas perguntas que nós fizemos
né? Inclusive fizemos o desenho aqui. Vamos aqui. Qual é o quórum exigido para que a inconstitucionalidade por omissão seja declarada pelo STF? Eu quero lhe fazer duas perguntas. Eu sei. Qual é o quórum para instauração? Isso. O quórum para decisão. Isso. O quórum para a instauração é de, no mínimo, 8 membros 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas para a decisão, de acordo com o artigo 23 da Lei 9868 de 99, tem que ser pelo menos de 6 ministros para fazer a decisão de determinada lei, para ser... Gagueje não. Eita, bicha. Palmas, palmas. Ei. Rapaz, vocês são meus orgulhos, tá? Vamos ver aqui então. Vamos então para a próxima pergunta. Deixa eu me posicionar aqui. Tá? É o seguinte, tô gostando. Eu tô brincando. Deixa eu voltar então para mim. Deixa eu voltar. Deixa eu ficar assim. Só salvei a Daniel, Eu tô gostando. Eu gostei desse quiz. Gostei. Bota para o Alexandre Pires depois. Meu, pensa o quê? Eu vou até voltar para cá, para quê? Nós temos pessoas famosas. Alexandre Pires! Espera aqui, vou fazer uma pergunta. Seria inconstitucional se eu, como professor de direito constitucional, cantasse: sai da minha aba, sai pra lá. Seria inconstitucional? Não seria inconstitucional. Então vem aqui para 23, venha. Como é? Eita, bicho. Vamos lá então. Ele diz assim, ó. O Estado Z, deixa eu virar para cá. Aí tu quer que apareça só edição bonita. Vamos lá. O Estado Z, próxima questãozinha, tá? O Estado Z editou lei que institui uma taxa de fiscalização de estradas, impondo o pagamento de uma elevada quantia para o acesso ou para a saída do território daquele estado por meio rodoviário. Sobre a hipótese sugerida, responda de forma fundamentada os itens a seguir. Na primeira diz assim, ó, o governador do estado Y pode impugnar a lei editada pela Assembleia Legislativa do estado Z por meio de ação direta de inconstitucionalidade? O governador do estado Y pode impugnar a lei do estado da Assembleia Legislativa do estado Z por meio de ação direta de inconstitucionalidade? Observe que assim, ó, a lei é de um estado, percebeu, ó? A lei é do estado Z, mas o governador do estado Y, ele quer mover a ação, ele pode? Nesse caso pode, porque, olha só, é para entrada e saída naquele... Qual é a nossa regra constitucional? Filho, a nossa regra constitucional é que você é livre para entrar e sair com seus bens em tempo de paz. Então, observe que lá, naquele estado, o estado Z, tá? Foi péssimo. O estado Z, velho, viu? Velho é o campo, tá? Aí o que acontece? É quase como o de Alzheimer aqui, ó. Daqui a pouco, né? Aí o que acontece? Nesse caso, você acha que seria possível? Eu entendo que é sim, tá? Mas quais são as condições? Espera aqui. Bota a Jaqueline, ó, que ela tá bem arrumada hoje. Jaqueline, é pra você. Esse vestido aí da Zara. Oxe, Zara o quê, menino? Veja esse vestido. Dolce & Gabbana. Então vamos aqui. Chinelo da Laura, é com você, bebê. Nesse caso, seria possível? Sim, mas qual é a fundamentação? Tire esse negócio que eu não estou lhe enxergando não, da sua cabeça. Isso, bebê. Não, sem olhar, Laurinha. Não, olhando. Pode olhar, Laurinha. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Para quem está acompanhando aí, essa coisa que parece uma loucura, tá aqui no Instagram, isso não é loucura, isso é minha aula. E olha que eu estou normal hoje. De acordo com o artigo 113
Artigo 103, inciso. De onde, bebê? A Constituição Federal. Isso. É legitimado. Ele é um legitimado. Agora me diga uma coisa, bebê, olha pra mim. Olha, coisa mais linda. É o seguinte, tá? É o seguinte, vamos aqui. O governador do estado, tá? O governador do estado. Deixa eu ver aqui, até se tem algum aluno que seja do online aqui. Se tiver algum aluno do online, manda um oi que eu vou pegar já é uma aluna do online, fazer um negócio aqui. Pegar uma aluna do online, né? Dividir a tela aqui, tá? É o seguinte, para participar também. É o seguinte, tá? Nesse caso, bebê, o governador é legitimado universal ou especial? Ele é especial nessa situação devendo demonstrar pertinência temática para que se configure a sua legitimação. Meu Deus do céu, coisa mais linda. Beleza, tá? Agora é o seguinte, vai lá, Ramon, você vai fazer uma pergunta. Eu quero saber se pode fundamentar o 125 segundos também. 125, inciso segundo, não, por causa de uma coisa. O 125, inciso segundo, tá? Ele fala das ações no Estado, beleza? Mas o que acontece aqui? Aqui, como ele não trouxe que era no Estado especificamente, até porque ele trouxe aqui uma situação que era uma ação direta e tudo mais, e ele trouxe os legitimados, que eu sei que são da ADI, ADO e ADC. Eu não sei se no Estado do governador vai ser, acredito que sim, entendeu? Mas perceba que o artigo 125, parágrafo 2º, diz que vedada a legitimação para agir a único órgão, ou seja, cada Estado vai criar os seus legitimados, e eu não sei, tá? E eu não sei se nesses legitimados o governador vai estar. Então, assim, não dá para a gente medir isso, não. Cada Estado tem a sua, entendeu? Agora, em contrapartida, vamos aqui. Mande um beijo aí para as meninas, mande. Beijo, pessoal. Eita! Foi assim. Agora me diga uma coisa, É querer muito tipo, tirou os caras. tá? Agora me diga uma coisa. Essa é fácil, tá? Nós já conversamos sobre esse tema. Me diga uma coisa. Caso a lei do Estado Z, seja impugnada por um partido político, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, caso a lei do Estado Z seja impugnada por um partido político, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, pode prosseguir a ação em caso de perda superveniente de representação do partido no Congresso Nacional? Jaqueline, estou vendo seu dedinho aí. Não pode. Hã? Calma. Meu povo, deixa eu voltar para mim. Eu vou fazer a pergunta de novo. Pode, caralho. Tá? Pode, caralho. Ei, é porque eu tô nos Estados Unidos agora, só sabe inglês. Ah, é verdade. Vamos lá, ó. Vamos de novo, tá? Hã? Tenha calma, rapaz. Deixa eu ver. Tem alguém respondendo aqui? Foi? Glauber Fernandes. Glauber, cadê Glauber? Esse cara eu conheço de algum lugar. Ah, o outro, eu conheço. Ela lá de Recife. Glauber Fernandes, olha só a pergunta. Olha a pergunta que foi feita, ó. Poderia o partido político impugnar a ação, tá? Impugnação, mesmo que haja perda superveniente? Pode, tá? Pode. Porque é o seguinte, ó. Porque no momento do ajuizamento do partido político tinha Porra, Glauber. Eita. Não, Glauber. Vamos palmas pro Glauber. Glauber. Vamos pro Glauber. É isso mesmo, meu povo. É o seguinte, olha só. A perda superveniente da repressação não retira a legitimidade do partido, tá? Não retira a legitimidade do partido. Exatamente. Se no momento da propositura, tá? Se no momento da propositura ele tinha a legitimidade, a perda superveniente não tira a sua representação. Beleza? Ou seja, ele não pode propor, um partido político sem representação, ele não pode propor. Mas se no momento que ele propôs, ele tinha representação, ele pode prosseguir com a ação. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha? Vamos para mais uma. Deixa eu voltar aqui para cá. Tá atrapalhando aí? Não, né? Tá tranquilo, né? Ah, tá desligado isso aí. Tá desligado. Fresca não, que eu sou uma pessoa de bom coração. É porque ele primeiro ele disse assim, ó,
Pode ele? Não pode. E aí disse não, mas fundamentou correto. Uma coisa assim, entendeu? Não, não pode. Porque se ele tinha representação, ele pode. Céu. É o caralho, é, Glauber? Parece que não, pô, tá? Não, mas o raciocínio foi correto, tá? Vamos aqui para mais uma. É 23, né? 24, tá? 24. Cadê? Vamos aqui comigo então. Ele diz assim, ó. A Assembleia Legislativa do Estado X elaborou lei estadual que determina que os veículos apreendidos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, caso não sejam reclamados no período de 3 anos, serão levados à asta pública, repartindo-se o produto do leilão entre o Estado e o município. O governador do Estado, preocupado com a inconstitucionalidade, com a constitucionalidade da lei, visto que ela atingirá o patrimônio privado, consulta o Procurador-Geral do Estado e, com base no caso apresentado, responda os itens a seguir. A lei estadual está de acordo com as normas da Constituição Federal? Essa é bem pesadinha. Essa aqui, ela é, mas está no artigo 5º, né? Aquela da propriedade, não é não? Rapaz, o raciocínio está muito bom. Pois é, só acho que O raciocínio está muito bom. Porque, de qualquer forma, o carro aqui, né, é propriedade. Tem a ver com o processo aqui. Bebê, olha só. Entenda uma coisa, tá? Sempre que nós falarmos que foi criada uma lei, eu tenho que ver o quê? Falar sobre competência. Beleza, já dei a dica. Pô, isso, Tereza. Isso, Laura. Perfeito. Pode ser também, sabe o quê? O 22 primeiro, mas pode ser também o 22. Não olha para mim não, bebê. Olha para o seu Vade Mercuris. do artigo 5º, né? Artigo 5º, 22. 22? Artigo 5º, 22 não. Pode ser o artigo 24. O artigo não, inciso 22. Do artigo 5º? Pode ser. Não, ó, vamos lá de novo, ó. Bebê, olha só. Mas vamos aqui comigo, ó. Foi a pergunta, ó, se atentem à pergunta, tá? A lei estadual está de acordo com a Constituição? Se ela quer a lei, ela está falando da forma, né? Formalidade, competência, tá? Pode ser o 24, 8. Não, são 24, ele está de acordo com a Constituição. 22, inciso 21. Não, bebê. Não, 27, não? 22, 27. Norma geral de licitação e contratação, não. Bebê, vamos aqui comigo, tá? Vamos aqui. Calma, vamos lá, vamos aqui comigo, tá? Olha só. A Polícia Militar está dizendo que se as pessoas não reclamarem do veículo, tá? Esses veículos, eles serão vendidos em arte pública. Que matéria é essa? Que tu vai perder a tua propriedade? Essa propriedade? Direito civil. Beleza, é civil. Então, pergunta, sobre essa matéria, legislar sobre direito civil, é competência do Estado e do município? Não, essa competência é privativa da União. Então, legislar sobre direito civil é competência privativa da União. Pergunta, essa lei estadual, que está tirando a propriedade, se as pessoas não procurarem num prazo de 3 anos, que está tirando esse direito de propriedade, tá? que trata sobre direito civil. Legislar sobre direito civil é competência do Estado? Não, essa é competência de quem? Da União. Então, olha a pergunta, tá? A lei estadual está de acordo com as normas da Constituição Federal? Resposta. Pois viola a competência privativa da União, segundo artigo 23, 22, inciso 1º da CFRP. Exatamente, mas eu posso até... Mas olha só, vá para mais uma, vá. Não é propriedade, eu gosto muito da fundamentação também de Ramon, questão da propriedade. Onde é que está legislar sobre propriedade? Não, vamos lá, 22, inciso... Não, bebê. Desapropriação é 2. Pronto. Ele não é para tirar a propriedade? Então, legislar sobre desapropriação, inciso 2 também. Entendeu? Eita, tá? Então, nesse caso, tá? Houve uma
inconstitucionalidade. Beleza, tá? Houve uma inconstitucionalidade. Beleza? Mas aí quando ele fala de desapropriação, não seria mais um caso de coisas imóveis? Olha, cuidado, tá? É porque a gente tem uma mania de pensar que propriedade é só imóvel, né? Não, o Estado ele pode desapropriar, tirar, é tanto que, por exemplo, eu posso perder a minha propriedade móvel, entendeu? Eu posso perder a minha propriedade móvel. Não só, aliás, hoje a gente questiona, inclusive, o direito de propriedade no caso material, no plano, inclusive, imaterial, quer dizer, né, a propriedade intelectual. Então, assim, não. Ela fala, a lei vai regulamentar a desapropriação, que pode ser móvel ou imóvel, entendeu? Móvel ou imóvel. Então, posso fundamentar aqui no artigo 52, inciso 1, inciso 2. Mas, Cris, vem cá, olha a pergunta. Mas, Cris, 22, inciso 1 e 2. 22, inciso 1 e 2, tá? Mas, Cris, me diga uma coisa. O Estado, ele não poderia legislar de forma delegada? Pode. A banca falou isso? Não. Então não crio coisa. Se ela não falou, eu não crio, tá? Porque essa competência, embora possa ocorrer, se ela não falou, eu não crio essa possibilidade. Deixa eu ver aqui mais uma. O governador do estado X. Artigo 24, oitavo? Falou sobre bens, danos, essas coisas. É que é o Estado da União. Fala do Estado da União. Que é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, legislar corretamente sobre. Responsabilidade por dano, meio ambiente, ou bens, direitos artísticos. Mas por que não tem nada a ver? Meio ambiente, bens artísticos. Certo. Direitos de valor artístico. Bens de valor artístico, cultural. Parece que não. Tá? Vamos então aqui, ó. O governador do estado X pode propor perante órgão da União alguma medida judicial visando a impugnação da lei estadual? Justifique. Mas não é na União, é no órgão da União. Bebê, não é no órgão. Era pra ser É perante um órgão da União. Seria lei, né? Sabe qual é o problema? O que é a União, bebê? Tudo que estiver no âmbito federal. Por exemplo, o Congresso Nacional faz parte da União? A Presidência da República faz parte da União? Os tribunais federais, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal faz parte da União? É federal, faz parte da União. Pode, no âmbito da União, no âmbito federal, posso, tá? Qual é a ação? ADI, fundamente. 102.1a. A lei estadual é objeto de ação de controle? Sim. Então, nesse caso, é possível. Deixa eu virar para mim de novo. Beleza, está virando para Jaqueline, porque ela tinha tirado o coisinha para ela aparecer. Tu viu, Jaqueline, que história é essa? Beleza. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Vai comigo para a questão de número 25. Questãozinha 25. Deixa eu pegar aqui. Meu povo, até agora, tá tranquilo, não tá? Tá percebendo que nós vamos fechar essa prova? Vocês estão percebendo que vai ser 100% de aprovação? Eu quero ouvir um amém. Amém. Pronto, tá? Isso aí. Vamos lá. É o seguinte, como é, Antônio? Anditônio. Menino, o que é Anditônio? Anditônia. Venha, papai. Venha, papai. Tu nunca viu isso antes? Não. Anditônia é uma espécie que a gente utiliza aqui muito, mais no interior do Nordeste. Que é Pera, explica para o público saber. Não, é porque assim, é uma expressão muito utilizada para, mais afrescalhada para colocar uma brincadeira, que o povo do interior, quando olha uma mulher bonita, fala, Anditônia. É para tipo então, coisar? Também. Ou para você pegar e dizer assim, pode vir que eu enfrento.
Raí S. Magalhães, viu? Ande, Tony. Vou dizer para o mundo. Pronto. Vamos lá então. Pegue a 25, pegue. Questãozinha 25. O presidente da República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 5º da Lei Federal X de 2005. Essa lei tem sido declarada totalmente inconstitucional pelo STF em reiteradas decisões, todas em sede de controle difuso. Vamos aqui de novo, ó. O presidente propõe uma ADI em face do artigo 5º da Lei Federal. Essa Lei Federal é de 2005. Acontece que em várias, observe que não foi uma ADI, em várias ações de um controle difuso, ou seja, o STF analisando vários casos concretos, tá? Vários casos concretos, ele entende que aquela lei, que aquele artigo, ele já decidiu em várias ações no controle difuso que aquela lei, ela é inconstitucional. Beleza. Com base nesse cenário e à luz da jurisprudência do STF, responda os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente. Na letra A ele diz assim, ó, o advogado-geral da União, nós já falamos sobre isso, eu acho que até coloquei em um dos simulados uma peça parecida com essa, uma questão com essa, o advogado-geral da União está obrigado a defender a constitucionalidade da Lei X? Explique. E aí? Não, porque foi denunciado, né? Porque ele falou que o STF já falou sobre o tempo para isso. Olhe, pergunta, tá? O AGU, ele pode defender a constitucionalidade da norma? Pode. Agora a pergunta aqui não é essa. Ele é obrigado a defender a constitucionalidade da norma? Não, tá? O STF, ele não é obrigado a defender uma norma que o STF não. O AGU, ele não é obrigado a defender uma norma na qual o STF já tenha defendido teses pela sua inconstitucionalidade. Agora, cuidado com a pergunta. O AGU é proibido de defender? Não. O AGU, ele pode defender? Pode. Agora, o AGU, ele é obrigado a defender? Não, tá? Mas aqui é uma jurisprudência, tá? Aqui é uma jurisprudência. João Paulo é professor. João Paulo, tu tá em casa? Se estiver em casa, manda aí para eu fazer uma conexão aqui rapidinho contigo, aí de repente, eu não sei se ele está ainda aqui. É um professor, amigo nosso, lá de Recife. Aí ele entraria aqui para a gente conversar um pouquinho também. E é de constitucional? De tributário. Aproveita e mostra a documentação. É, menino. Esse povo é falso. Entra e sai. Bando de cão. Esse bando de cão é o da Sara Suzy, né? É o seguinte, olha só a outra. Na letra B. Ao julgar essa ADI, pode o STF declarar a inconstitucionalidade de outro dispositivo da Lei X, além do artigo 5º? Pode, você falou inclusive isso na aula. Falamos inclusive isso na Na aula. verdade, acho que a gente fez uma questão parecida. Foi bem parecida mesmo. Explique. Calma. Já tá tremendo. Ele fala. Tá com frio? Você que tá nervoso. Mas vai dar certo. Vai, cuidado. Vamos. Ele pode, porque nada tem a ver ao fato do artigo 5º ser inconstitucional, ele poder declarar os outros artigos inconstitucionais. Cuidado. Nada tem a ver o quê? O artigo 5º é o que está sendo declarado. Certo. Está sendo objeto da ação, certo? Certo. O fato dele ser inconstitucional não. Não, ó, vamos lá então. Vamos pedir para a pergunta, tá? Não, mas vamos lá. Vamos lá. Fresca não. Vamos aqui na pergunta. Ó, ao julgar essa ADI, pode o STF declarar a inconstitucionalidade de outros dispositivos da Lei X? Sim, é possível. Isso é possível por causa de uma técnica, de uma teoria. Que teoria é essa? Arrastamento. A resposta é essa. Sim, ele pode por causa do arrastamento. Então ele pode, por exemplo, tá? Porque perceba, ele vai se guiar não exatamente pelo pedido, mas pelo objeto. Beleza? Numa ação de controle, eu vou analisar o pedido e não o objeto. Isso é interessante aqui.
Como assim, Cris? Está em casa, professor. Hã? O professor está em casa. Eu vou ver se eu consigo aqui. Estamos com problemas para carregar esse vídeo. Deixe novamente. Eu não sei não. Deixa, depois eu vejo. Ele pode declarar qualquer outra artigo da lei, cara. Pode. Na verdade, ele pode, inclusive, outras normas. Pode colocar lá. Outras normas, por causa do arrastamento, tá? A teoria do arrastamento seria mais ou menos assim, ó. A norma principal, tá? João Paulo, já vi que tá aqui, ó. Me faz aí um convite, só para tu dar um oi aqui para os alunos. João Paulo é professor, é um amigo meu lá de Recife, tá aqui. Tá? Os preferidos. Hã? Direitinho. Eita, os meus The Best Friends aqui, tá? Não tem coragem, não. Hã? Cris não tem coragem. O quê? Meus preferidos? São os meus preferidos. Ah, papai! Fala direito, abre a boca. Isso é perseguição? Essa porra aqui é perseguição mesmo, tá? A teoria do arrastamento diz assim, ó. O STF ele pode declarar as normas secundárias que estão subsidiárias à principal, tá? Também como inconstitucionais pelo arrastamento. Então ele pode dizer assim, ó. Porque é o seguinte, ó. O objeto é a lei, tá? É tanto que assim, ele não seguia tanto pelo pedido. Porque o meu pedido... Opa, ó, João Paulo está aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ele tem que mandar um convite. Né? Ele mandou. Mas não cansa não de passar a altura das vezes aqui. Olha aí, ó, agora sim, olha só. E aí, João Paulo? Tá dando para ver? Deixa eu fazer aqui uma coisa. Conecta aqui na caixa. Agora sim. Conecta na caixa. Não, dá não. Aqui, ó. João Paulo, aqui tá aqui alguns dos meus alunos favoritos. João Paulo é professor de tributário, lá de Recife, né? Tá meio ruim aqui a conexão, não sei se tá bom para ti. João Paulo, dê uma mensagem para esses meninos que vão aprovar amanhã. Eu quero que você dê uma mensagem aí rapidinho para essas crianças que vão ser aprovadas amanhã. Galerinha, não coloque o peso na prova, porque vocês são muito maiores do que essa prova. Vai dar tudo certo. Na verdade, já deu certo. Vocês estão com o melhor professor aí de direito constitucional, velho. Eu não ouvi. Calma, eu não ouvi. Você disse o quê? Vocês estão com o melhor professor de direito constitucional. Eita, caralho! Ele é professor de quê? O João Paulo é professor de tributário. O João Paulo... E aí o João Paulo se... Ele ou Rafael Moraes? Tu viu, Esses porra sei não, viu? Mas olha só, João Paulo, eu conheço já João Paulo há algum tempo. E digo uma coisa, João Paulo é uma inspiração para muitos dos meninos. João Paulo começou lá no curso como monitor e hoje é professor do curso, né? Tá fazendo também um trabalho bem bacana. O estúdio é na tua casa também, tu montou um estúdio para ti, não foi? Não, montei não. Eu achei que tinha montado aí um estúdio. Agora também, gravação. E ele estava gravando, inclusive, para o aplicativo OAB de Bolso também, né? Quem é melhor ele ou Rafael? Aí, ó. Meu amigo, só mandei um oi aí pra gente fazer uma descontraçãozinha aí. Não respondeu. Padrinho de casamento. Meu, você tá doido, é? Não, tá falando... Ei, um abraço aí, viu? Valeu! Aprovação. Um abraço. Show de bola! Diego, que conveniente. Deixa eu É doido, menino. Eu só fiz uma pergunta. Quem é melhor ele ou Rafael Moraes? Olha, Rapaz, vai botar... Se perguntar quem é melhor, Se eu fosse quem é melhor? Cristiano Lopes ou Pedro Barreto? É Cristiano Lopes, pô. eita! Diz de novo. Fresca não, pô, tá? Vamos aqui comigo. Ó, 50% do próximo curso, viu?
É porque eu paguei a ele para ele dizer isso. Eu vou dar um curso para ele. Tá me devendo também umas coisinhas. Fresca não, tá? Fresca não. Meu povo, vamos para mais uma questãozinha. Mais uma, a gente depois dá um intervalozinho. 26, tá? Tem nem perigo. Bebê, falta... pode ser. Não, pode ser. Pode ser. Vamos lá, ó. Em determinado estado da federação, vieram a público denúncias de irregularidades praticadas em obras públicas com graves indícios do desvio do dinheiro do erário. Isso é só na teoria, isso nunca aconteceu. Viu, pessoal? Isso é só para questões da prova. Tício, deputado estadual, pretende instalar uma comissão parlamentar de inquérito para a apuração das denúncias, com base em previsão constante na Constituição Estadual. Considerando a situação acima descrita, responda os questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeira pergunta. Por que todo mundo se afastou da Jaqueline aí? Jaqueline, me diga uma coisa. A pergunta é a seguinte: é possível que a Constituição Estadual preveja a criação de uma comissão parlamentar de inquérito no plano estadual? Hã? Eu não ouvi. Eu também não ouvi, não. Por que você não tremendo? Olha pra mim. Você não, Não, professor. eu não quero que você... Eita! Meu câmera, vamos lá. Meu câmera. É possível uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito estadual? Porra, câmera, tu deu todas as aulas do serviço, cara. É possível? Mas, Tereza, olha para cá. Tira as coisas da cabeça. Posso falar, artigo? Pode, vai lá, Raí. De Vai, acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, fala a respeito da questão das comissões parlamentares de inquérito, que pode ser tanto que elas são federais, mas pela questão do princípio da simetria pode vir para o âmbito estadual. Certo, mas a questão é a seguinte: eu vou adotar o quê? Simetria. Aí, 25. Beleza, vamos aqui então. Olha a outra. É possível o ajuizamento de ação em que se questione a constitucionalidade da norma estadual perante a Constituição da República, de modo a invalidar aquela? E a outra, o governador tem legitimidade para fazê-lo? Eita! Bora, potência! Essa senhora. Fala comigo, bebê. Respeita nosso fim, porra, que amanhã... E aí, o governador pode propor alguma ação? Qual é a ação? Uma ADI, beleza. A pergunta é, e o governador tem legitimidade para propor essa ação? O governador tem legitimidade específica. Tem legitimidade para propor a ADI e é uma legitimidade especial, que deve ser apresentada a devida pertinência temática. Eita, Lilice! Muito bom. Amanhã, ó. Vamos aqui para a próxima. Só tem doido, viu, bicho? Sorria que eu estou te filmando. Vamos para a próxima. Hoje tu tá uma conversa. É o seguinte, na próxima questão, 27, tá? O regimento interno da Assembleia Legislativa de determinado Estado-membro, ao disciplinar o processo de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito... Ah, que peninha! Compartilhar e começar de novo. Que peninha!
Vamos lá. O regimento interno da Assembleia Legislativa Vamos lá. O regimento interno da Assembleia Legislativa de determinado Estado membro, ao disciplinar o processo de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito, condiciona, se vocês errarem essa, condiciona a CPI a aprovação do plenário da Casa Legislativa, requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos deputados estaduais, e com base nesse cenário, responda os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeiro, analise de modo justificado a constitucionalidade da referida previsão regimental. Vamos lá comigo. O regimento interno pode ser objeto de... Regimento interno pode. Pode. Porque o regimento interno sempre é uma resolução. Entendeu? O que é resolução? São atos internos. Portaria não. E sim. Não, portaria não. Por exemplo, teve uma Portaria sim. no fórum daqui que proibiu as pessoas entrarem de bermuda no fórum. Certo. No viola aí. Beleza. A ação correu aonde? Como assim? Peraí. A ação correu aonde? Foi no TJ ou no STF? No TJ. TJ, beleza. O que é a Constituição do Estado trata sobre o assunto? Ah, eu não sei. Pois é. Mas não poderia ligar que viola é um princípio constitucional, não? Hã? Não, mas aí se você fosse fazer isso, você iria propor uma ação no STF. Entendeu? Portaria até pode, em sede de ADPF, se ferir um preceito fundamental, porque os atos administrativos poderiam. Inclusive até decisão judicial. Não posso nem dizer isso aqui não, porque isso é muito afumareiro. Entendeu? Vamos então aqui comigo. Analise de maneira justificada a constitucionalidade da referida previsão regimental. Beleza. Por quê? Porque o referido é inconstitucional. Porque aqui eu tenho que adotar o quê? Dani. Não, professor. Essa eu não sei se vai fazer. Mateus, vamos, meu filho. Vamos, meu filho. No caso ali, Não. Porque simetria, simetria, porque é uma norma. É uma norma. Reprodução obrigatória. Reprodução obrigatória. Ó, sempre que você for falar de simetria, aborda essa temática que é uma norma constitucional de repetição obrigatória, tá? Beleza. Então, nesse caso, ela é inconstitucional. Olha a outra. O Diretório Regional do Partido Político do Estado membro, em questão, tem legitimidade para questionar a previsão regimental perante o STF? Não tem nada, tem nem perigo. Por que não tem perigo? Porque é diretório regional, tem que ser diretório nacional. Boa. Agora é o seguinte, ó. Não. Cuidado que também não é o Diretório Nacional. Cuidado. Não. Cuidado, ó. Não. Porque o legitimado é o partido político com representação no Congresso Nacional. No ato, representado pelo Diretório Nacional. Então, na prática, não é o Diretório Nacional que vai propor ação, ele vai ser representado. É como, por exemplo, ó, tá? Uma criança, não diga que é o Diretório Nacional que está propondo. A representação é uma coisa, tá? O autor da ação é outra. Quer ver exemplo? Uma criança, né? Perfeito. Quem é o autor da ação? É a criança, no ato representado por sua mãe. Mas o autor é a mãe. Então, cuidado para não confundir o autor, que é o partido político com repressão no Congresso Nacional, com... Eu gesticulo muito, né? Não, eu tô falando... Com o... Coordenação regional federal, né? Tá? Beleza? Tranquilo, né? Então, nesse caso, questãozinha bacana. Mas eu tô achando equivocado, é porque cada vez mais o Matheus faz contigo. Até as orelhas dele estão voltando, eles têm que morrer. Tá em Mateus aqui, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho no meu câmera. é meu fã, né? Tu. Perguntei quanto é que a câmera cobra pra estourar a casa por 5 minutos da vassoura. Meu câmera, deixa aí no meu câmera. Tá? É o seguinte, vamos aqui comigo. Vai aqui comigo. 28. A imprensa oficial do Estado X publicou no dia 22/10/2013 a Lei 123 de iniciativa do governador que veda a utilização de qualquer símbolo religioso nas repartições públicas estaduais. Pressionado por associações religiosas
e pela opinião pública, o governador ajuiza. Beleza. O governador ajuiza ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto aquela lei, alegando violação ao preâmbulo da Constituição e afirma que a proteção de Deus sobre os representantes da Assembleia Constituinte. Beleza. Diante do exposto, responda de forma fundamentada os itens a seguir. Questãozinha tranquila, tá? Essa vai pro meu câmera. Tô brincando. Mas essa é fácil, pô. Essa é fácil. Essa é fácil, tu sabe. A escolhida vai ser... Adivinha? Vamos lá. Você mesmo, Simone. Simone, é possível o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade tendo por parâmetro preceitos inscritos no preâmbulo da nossa Constituição? Não. Por que não, Simone? Não é parâmetro, né? Não tem valor normativo. Perfeito, tá? Ou seja, ela não tem força normativa, não tem valor normativo. Olha a outra. Quem vai ser agora? Quem vai ser agora? Ramon, é você, tá? Ramon, o Ramon já terminou, foi as questões, pô. Né? Ramon, é possível o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo governador do Estado, tendo por objeto lei da sua própria iniciativa? Sim. E aí? A gente já está acostumado a fazer. 103. Certo. Ui. Conforme 135, e ele é legitimado especial, no caso da... Beleza, perceba, primeiro, tá? O governador, ele é um legitimado universal ou especial, Ramon? Ele é especial. Especial, portanto? Precisa comprovar a pertinência temática. Precisa demonstrar a pertinência temática. O que acontece? Independe se é da iniciativa dele ou não, tá? Isso independe. O governador, ele pode, desde que demonstre a pertinência temática. E, turma, olha só, voltando para mim agora, tá? É possível, tá, que uma lei, ela até venha a nascer constitucional e, posteriormente, ela se torne inconstitucional. Não há esse impedimento, não. Porque, por exemplo, imagina só que uma determinada lei, tá? Imagina que uma determinada lei nasce na égide no momento de constitucionalidade. E, posteriormente, àquela lei, surge uma emenda que altera a Constituição. Aí, o que aconteceu? De repente, aquela lei que a priori nasceu como constitucional pode se tornar inconstitucional por causa da mudança da própria Constituição. Quando ela nasceu constitucional, mas com o tempo ela pode ter se tornado inconstitucional. É o tipo de negócio o quê? Não entendi. Do adultério. Do adultério? Mas não faz Que era... Mas ali era crime, não crime, não tem a ver com a Constituição. Não, eu sei, eu tô falando que é uma coisa que antes era piorada e agora não é mais. Um pouco parado. Ela quer dizer dos valores sociais que mudam com o decorrer do tempo. Exatamente. Eita! Os valores, coloca outra palavra bonita para sociais. Valores, os valores, não, para valores. Axiologia normativa. Porra! Não, Vai lá. Tá vendo que foi só um comentário meu ali. Como é? Eu faço as pessoas. Como é? Eu? É. Axiologia normativa do caso concreto. Eita! Não sabia o que falou, mas tudo bem. Vamos lá. Eu tô brincando, pô. Tô brincando, relaxa o coração. Enquanto o Hans Kelsen falta valor igual. Beleza, tá? Vamos então para 29. Expedito, jovem governador do estado de Esperança, vencedor das eleições com o slogan: agora é hora de mudar. Propõe projeto de emenda à Constituição do Estado a fim de alterar os requisitos de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Conversamos sobre isso ontem, tá? A idade mínima que antes seguia o padrão constitucional da Constituição Federal, sendo fixada em 35 anos, passaria a ser de 30 anos. Diante dessa situação hipotética narrada acima, responda de forma fundamentada os itens a seguir.
A referida PEC, que altera a idade de 35 anos para 30 anos, é constitucional? Pera. Sai da minha aba, sai pra lá. Falamos sobre isso ontem, então vamos aqui. Até cruzar a perna, viu? Que foi? Deixa logo a câmera aí mesmo. Vai, Diego. Tu vê que tu percebe que chega bem natural? Entendeu? A câmera pra mim, agora. Vamos lá. Sim, diga. A referida PEC do Estado, que muda de 35 para 30 anos a idade mínima dos conselheiros, é constitucional? É não por quê? Pelo fato de que é a competência da Constituição Federal. Fresca não. Vamos lá, qual é o artigo? 73, parágrafo 1º. Lá no 73, parágrafo 1º, inciso... Não, parágrafo 1º vai trazer os requisitos, né? Aí entre os requisitos é assim, ó. Os conselheiros, os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos entre brasileiros que tenham mais de 30... Hã? É o parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, ele vai dizer assim, ó. Tem que ter mais de 35 anos, menos de 65 anos. Tu trocou só, esse daí, os ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos, é o parágrafo 2º, mas o que fala é no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Inciso 1, diviso mais de 35 anos. Então, estava certo, então. Esse texto, o Os parágrafo ministros do 2º. Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Esse daí é o parágrafo 2º. Aí o que fala mesmo é o parágrafo 1º. Como foi que ele leu? Mas, vem cá. Leu como se tivesse feito o parágrafo 2º. E como é que é o certo? É o parágrafo 1º. Então, mas assim, ó, vamos lá, ó. O parágrafo 1º diz assim, ó. Não tô lendo não. Porque pelo que tu falou, pareceu que estava lendo o parágrafo 2º. Não, ó. Os ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos entre brasileiros que tenham mais de 35 anos, mais de 35 anos, menos de 65 anos. Não é isso não? Pronto, tá certo mesmo. Ó, é isso mesmo, bebê. Ó, lá no parágrafo 1º é assim, ó, que os ministros do STF, eles serão escolhidos entre brasileiros que têm alguns requisitos. E ele diz, ó, tem que ter mais de 35 anos, menos de 65 anos, reputação ilibada, idoneidade moral, notório saber jurídico, tá? Tem que ter conhecimento, ou notório saber jurídico, contábil, econômico, financeiro, né, de administração pública, mas entre os requisitos, tá? Pegou bem na hora que tu estava abrindo a boca. É Tá. porque é natural. Até o abrimento de boca é sexo. Como é? Até o abrimento de boca é sexo. O abrimento de boca. Abrimento de boca foi... Tá? Aí, nesse caso, esse requisito tem que ser repetido. Esses requisitos para ser escolhido como ministro, conselheiro, tem que ser repetido. Então, a PEC, ela é constitucional? Não, a PEC, ela é inconstitucional. Olha a outra, tá? Diego, agora é para ti. É possível realizar controle de constitucionalidade na referida PEC? É possível realizar controle de constitucionalidade da referida PEC? Qual a medida judicial cabível? Não, controle de constitucionalidade não. É que cabe mandado de segurança. Muito bem, vamos lá aqui, ó. É possível controle de constitucionalidade na referida PEC? Não. Professor. Eu falei isso várias vezes, ontem inclusive. Cuidado, fiquem atentos, ele está falando de emenda ou de PEC, tá? Porque se ele falou da PEC, qual é a ação? Mandado de segurança. Então, é possível controle? Não. Muito possivelmente Controle... Hã? Muito possivelmente coletivo. Pode ser coletivo, partido político, perfeito, coletivo, tá? Então, qual seria a ação? Nesse caso, segundo a jurisprudência do STF, é possível um mandado de segurança. Mandado de segurança. E olha a outra pergunta. Se rejeitada em sessão legislativa ocorrida no dia 15/2/2017, seria possível ser reavaliada em sessão legislativa ocorrida até o dia 15/7/2017? Traduzindo, vamos aqui comigo, tá? Se a PEC foi rejeitada, ela pode ser vista na mesma sessão legislativa? Não. Traduzindo é isso, tá? Não. E nós falamos também sobre isso. Me dê a fundamentação. Isso. 60, parágrafo 5º, porque a proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Beleza? Tranquilo, né? Vamos então aqui para a última questãozinha. Vamos lá, ó.
E aí, mais uma, a gente dá um intervalozinho e quando voltar a gente só conversa um pouco mais sobre ADI e ADO, beleza? Aí eu ia chorar. Não, bebê, nós vamos dançar já já. É o seguinte, Roberto, servidor público estadual, após se aposentar, surpreende-se com o corte do auxílio alimentação que recebia quando em atividade. Indignado, requer à administração que o referido benefício seja reinserido, já que o direito à alimentação integra o conceito de mínimo existencial. Todavia, ao negar o pedido, a administração, alegando crise orçamentária, informa que esse direito, embora constitucionalmente previsto, é sempre hierarquicamente inferior aos demais direitos estabelecidos nos rol dos direitos sociais, não tendo o Estado, portanto, o dever de complementá-lo. Inconformado com a resposta, Roberto procura você como advogado para que esclareça os itens a seguir. Isso é a súmula 25, né? Ah, É a súmula 25. quase 55, beleza, tá? Perfeito. A gente tem 51, mas 55 mesmo. Olha só o que que nós temos, tá? Ramon, como tu já fez até a questão 40, não tem, mas ele fez. Não tem, mas ele fez, tá? Olha o pé dele aí, ó, balançando direto. Ramon, me diga uma coisa. Súmula vinculante 55, né? O que é que diz a súmula vinculante 55? O direito ao auxílio. Auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Beleza, então, o seu Roberto tem esse direito? Não, ele é inativo, ele é aposentado, tá? Diante do que informa o sistema jurídico constitucional brasileiro e as informações acima apresentadas, há algum elemento jurídico para reverter judicialmente a decisão administrativa do corte do auxílio alimentação? Vamos lá de novo, ó. Diante da situação, tem como a gente reverter a situação dele? Ou seja, para ele voltar a ter o direito ao auxílio alimentação? Tem não, bebê, não tem o que fazer mesmo não. A própria súmula diz que ele não tem o direito, não tem o que fazer não. Isso já é até decisão da Suprema Corte. Tem o que fazer para reverter a situação dele? Volta a trabalhar, seu porra. Não, nesse caso não, tá? Olha, diga, Simone. Não, né? Não, porque, detalhe, agora olha que interessante. Vou pecar pelo excesso, tá? Não, porque a súmula não tem o que fazer, porque a súmula vinculante diz que o auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Beleza. Essa decisão é uma decisão de uma súmula. Essa súmula ela é vinculante. Portanto, a decisão do STF vincula quem? Os demais órgãos e também a... Tem o que fazer? Não tem o que fazer. Agora fundamenta essa questão que eu falei da súmula vinculante. Acabou de falar. Não, eu falei não. Eu quero que você fundamente. Qual artigo? Qual é o artigo da Constituição que fala da súmula vinculante? Eu não estou falando da súmula vinculante 55. 103A. Perfeito. 103A é o que trata sobre a súmula vinculante que diz... Isso mesmo. Federal, estadual e municipal. Olha a outra pergunta, tá? Independente da possibilidade ou da impossibilidade jurídica do corte do auxílio à alimentação, a questão hierárquico-normativa suscitada pela administração pública pode ser considerada um argumento reconhecido pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Já falamos sobre isso. Não existe hierarquia, porque ele já sabe, não, a alimentação, ela tem hierarquia maior sobre os outros direitos sociais. Não, bebê, me diga uma coisa, vá comigo no artigo 6º, vá, rapidinho, onde estão os direitos sociais. Vá comigo no artigo 6º, onde estão os direitos sociais. Bebê, me diga uma coisa, em se tratando de hierarquia, direitos sociais, são direitos sociais, aí tem alimentação, moradia, lazer, saúde, previdência, tá vendo, né? Me diga uma coisa, em se tratando de hierarquia, no artigo 6º, entre os direitos sociais, qual dos dois é o maior, a alimentação ou a saúde?
Tu tá entendendo? Essa tese não pode ser abordada não existe hierarquia não. Entra aí nos direitos sociais, qual é mais importante? A educação ou a previdência? Não existe hierarquia, tá? Então a tese é que não há hierarquia entre direitos fundamentais, entre direitos sociais, beleza? Então aqui não pode ser abordada isso não. Então a resposta é não, porque dentro da Constituição, entre os direitos fundamentais, entre os direitos sociais, não há que se falar em hierarquia. No caso concreto, vai ser analisado o que deve prevalecer, beleza? Vamos dar um intervalozinho? A gente volta então daqui a pouco para fazer só nossas considerações finais, tá?